Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. A nossa homenageada de hoje ficou na escola até a 4ª série. Cresceu numa pequena cidade do interior e sua profissão era fazer doces. Que história, hein? Quem imaginaria que ela se tornaria uma das maiores poetisas do país? Estamos falando de Cora Coralina, que nos deixou há exatos 40 anos, em 10 de abril de 1985. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que mais tarde adotaria o pseudônimo de Cora Coralina, nasceu na cidade de Goiás, então capital da província de Goiás, em 1889, poucos meses antes da proclamação da República. Começou a escrever versos ainda na adolescência e anos depois publicou seus textos em jornais de Goiânia, que em 1933 substituiu a cidade de Goiás como capital do estado. Com pouco mais de 20 anos, em 1911, mudou-se para São Paulo com o marido. Passou lá os próximos 45 anos, vivendo em cidades como Jaboticabal e na capital. O marido morreu e Cora Coralina se mudou para a cidade de Penápolis, onde passou a vender livros para a José Olímpio Editora e a escrever textos para o jornal O Estado de São Paulo. A última cidade em que morou em São Paulo foi Andradina, onde escrevia para um jornal local. Ela foi atrás de suas origens em 1956, quando voltou para a cidade de Goiás. A veia poética estava mais viva do que nunca e pouco depois, com 75 anos, no ano de 1965, realizou o sonho de lançar o primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, publicado pela José Olímpio, aquela mesma para a qual vendia livros em Penápolis. A vida na infância em Goiás, com elementos folclóricos, inspirou Cora Coralina a fazer um livro vibrante, reconhecido como uma obra-prima da literatura do interior brasileiro. A mensagem simples e ao mesmo tempo forte não dependia de formas pré-estabelecidas pelas escolas literárias. Afinal, como dissemos, era uma mulher que frequentou pouco tempo a escola. Foi só no lançamento da 2ª edição de Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais que Cora Coralina ganhou projeção nacional. Colaborou para isso a admiração que sua obra ganhou de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, presença garantida na lista dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Drummond se encantou pela obra de Cora Coralina, que em 1983 lançou mais um livro, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha. Eis um trecho do livro. Vintém de cobre, ainda o vejo, ainda o sinto, ainda o tenho na mão fechada. Vintém de cobre, dinheiro antigo, moeda escura, recolhida, desusada, feia, triste, pesada, 40, vintém, 10 réis. Que texto espetacular. Depois de ler Vintém de Cobre, Carlos Drummond de Andrade escreveu para Cora, abre aspas, minha querida amiga Cora Coralina, seu vintém de cobre é para mim moeda de ouro, e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado. É poesia das mais diretas e comunicativas que já tenho lido e amado. Que riqueza de experiência humana, que sensibilidade especial e que lirismo identificado com as fontes da vida. Fecha aspas. Esse foi somente Carlos Drummond de Andrade falando a respeito da obra de Cora Coralina. Nós contamos só um tiquinho da vida e da obra de Coralina. Se você tiver a oportunidade de ir à cidade de Goiás,
conheça o Museu Casa de Cora Coralina. O acervo conserva a memória, imagens e discursos preservados para lembrar e promover a grande poetisa. Por tudo isso e muito mais, essa mulher extraordinária que morreu em Goiânia aos 95 anos, em 10 de abril de 1985, há 40 anos atrás, merece todas as nossas homenagens. Isaura, palmas aqui para Cora Coralina. Olha, se você, querido ouvinte, não conhece a cidade de Goiás, que foi a antiga capital do estado, recomendo demais. Conheço lá, fui lá, tem um museu, a Casa de Cora Coralina. Além do museu, tem toda a história lá de Goiás, uma cidade muito simpática, né? Uma cidade com casarões antigos, né? Histórica. Foi ali a cidade que foi criada na febre do ouro no interior do país, há muito tempo atrás. E além disso, tem o pessoal lá que é muito simpático e a culinária lá na cidade de Goiás, aquela comida goiana tradicional, é top. Então, você tiver oportunidade, conheça a cidade de Goiás. Tá faltando ticar isso na minha lista, Adriano. Eu sempre vou e gosto e sou apaixonado por outra cidade histórica de Goiás, que é Pirenópolis, e sempre que eu vou para lá, vejo a plaquinha colocando ali o Cidade de Goiás. Para a cidade de Goiás. Placa marrom, que é cidade histórica. Eu vou ainda em cidade de Goiás, mas ainda não fui, tá faltando ticar na minha lista. Quero ver se esse ano eu conheço a cidade de Goiás, o Museu de Cora Coralina, e comer aquela comida maravilhosa. Eu só dispenso o piqui, mas o resto pode... Era isso que eu ia falar, Gisele. Lá você ia passar a gostar de piqui, porque o piqui lá é diferenciado. Quem sabe? Entrevista. A Comissão de Segurança Pública aprovou nesta semana o projeto que torna hediondos os crimes de corrupção ativa e passiva, além do peculato, que é o desvio de dinheiro público, e da concussão, que é exigir propina. Vamos conversar agora com o autor do projeto, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, muito bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande estar falando com vocês e falando desse assunto, que é um assunto que a gente arrasta há muitos anos e ninguém teve a iniciativa, por incrível que pareça, de apresentar projetos nesse sentido. E ao endurecer a pena, nós conseguimos, pelo caso como senadores e deputados só podem ser presos por crimes inafiançáveis, né, e flagrante delito, ou seja, isso acaba incluindo também na prisão em flagrante de um senador e de um deputado. Então, as consequências, realmente vai ser difícil a tramitação, não vai ser fácil, mas de ter sido já aprovado na Comissão de Segurança Pública, isso já é um avanço, vai para a CCJ então vai avaliar. A sociedade agora, como está acompanhando muito de perto a política, ela vai pressionar e vai entender quem é que está votando contra um projeto que é para beneficiar o país. Os valores são incalculáveis, né? Então a gente não tem aquela... Eu até falo para meus colegas do Congresso, olha, ao invés de a gente gastar energia com coisas pequenas, vamos atacar logo o maior câncer desse nosso país, que é a corrupção. Então temos que fazer leis, temos que brigar por isso. A corrupção é o que falta ali no final da fila ali, um bom hospital, um bom plano de saúde, escolas e tudo. Então o Brasil é rico, mas não se desfruta desse valor porque é desviado. Okay. E isso precisa a gente cada vez mais achar formas de que isso possa ser bloqueado. Agora, senador... Senador Marcos Duval, bom, então o senhor está apresentando esse projeto, né, que torna hediondos os crimes relacionados à corrupção ativa e passiva. Agora, o que mudaria na prática, diante aí do cenário atual da nossa legislação, caso o projeto apresentado pelo senhor seja aprovado pelo Congresso e vire lei? O que mudaria na prática por transformar a corrupção em um crime hediondo? Primeiro, no nosso artigo 53, que fala sobre as nossas prerrogativas de parlamentares,
que a gente só pode ser preso em flagrante delito por crime hediondo, inafiançável, pronto, esses aí já se enquadra nesse perfil. Então não é só os crimes de homicídios ou outros crimes graves, esse já se enquadra. Então a mudança, a intimidação e a possibilidade dos novos, tem muitos políticos chegando novos, já vão chegar com essa regra, com essa doutrina, e vai entender que não tem como tentar achar outras formas de querer tirar vantagens de recursos públicos. Então, eu desde o meu primeiro dia de mandato, para não ter nenhuma dúvida do meu mandato, eu acionei o Ministério Público. Todos os recursos que eu sempre mandei para o meu estado, sempre foi acompanhando e fiscalizado pelo Ministério Público ao meu pedido. Então, para garantir a transparência, tanto é que tive aí esse embate com o ministro da Suprema Corte e nada encontrado. Então, assim, esse projeto foi apresentado em 2021, nós estamos em 2025. Então não tinha nem previsão do que ia acontecer em 2023. Então, assim, eu faço o que é a coerência. Se eu consigo exercer a função de senador na plenitude, entregando, fazendo um bom trabalho, sem precisar me corromper, e por que não, então, isso se tornar lei? E essa questão de, mas sempre foi assim. Foi, mas não será mais. Então, só o fato de ser um crime hediondo já e tem as penalidades de não poder mais exercer a função pública, e aí vai, prisão imediata. Então as consequências são grandes. Eu quero ver agora quem vai ter coragem de continuar com esse sistema corrupto, velado, que ninguém diz lá no plenário, olha, eu vou te corromper, você aceita? Não é isso. Acontece entre linhas, entre palavras, as coisas bem sutis, assim, sabe? E hoje nós temos ferramentas tecnológicas, temos a inteligência artificial para fazer cruzamento de dados, e isso é muito fácil, então, hoje em dia, já identificar quem de fato corrompeu, ou se deixou corromper, ou também aceitou a corrupção, que ele também vai ser condenado também. Okay. Isso independente de obras públicas, obras contratadas. Então todos que estão envolvidos na corrupção, porque o outro passo é a corrupção não só no setor público, mas no setor privado também. Então e o fato de ter sido o ex-ministro Sérgio Moro ter relatado foi fantástico, porque é a pauta que ele sempre combateu, é a corrupção. E ele ter pego esse meu projeto para relatar e ter sido aprovado, para mim foi uma grande vitória. Eu tenho uma PEC ainda, PEC 30, para botar na Constituição, que por incrível que pareça, a nossa Constituição não fala nada de corrupção. E essa PEC 30, que está engavetada há muito tempo, que eu estou insistindo para pautar, ela fala exatamente disso, das consequências da defesa da democracia, a importância do combate à corrupção na Constituição. Então, assim, se a gente já está avançando num projeto de lei, bom, mas o objetivo é alcançar para entrar na nossa Constituição. Então, o Brasil está devagarzinho mudando essa rota. Muitos bons senadores estão entrando, pessoas que estão querendo realmente mudar esse país. Quem diria um dia o Brasil parar de falar de futebol para falar de política? A gente falasse isso há anos atrás e achar que a gente era doido. Então nós precisamos agora que a sociedade está entendendo de política e dar mais informações e explicações de como funciona, para que ela possa ser exercer o poder que eles têm, que é o poder do povo. Ok. Senador Marcos Duval, muito obrigado aqui pela entrevista. Um abraço para o senhor. Bom dia. Eu que agradeço, sempre à disposição. Entrevista. O mundo prende a respiração com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os dois gigantes da economia mundial estão numa escalada de imposição mútua de tarifas comerciais. No momento, os Estados Unidos anunciaram uma taxa de 125% para produtos chineses.
A China, por sua vez, elevou o patamar para 84%. E nós vamos conversar sobre o assunto com o jornalista Ivan Godoy. Especialista em assuntos internacionais, o Ivan conversa com a gente sobre essa briga de titãs. Meu caro Ivan Godoy, bom dia. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes. Ivan, na quinta-feira passada, Donald Trump anunciou um tarifaço global e ontem afirmou que vai manter por 90 dias o piso de 10% para todos os países, com exceção da China. Nesse olho no olho, Trump piscou, Ivan Godoy? Bom, na verdade, o que aconteceu é que houve uma série de pressões sobre o Trump. Em primeiro lugar, pressões dos aliados políticos dele, porque os eleitores americanos já estão preocupados com essa confusão generalizada na economia americana, né? Porque há uma incerteza enorme que se criou até por essas mudanças súbitas, né? Ou seja, você vai e vem, né? Esse vai e vem todo. Se decreta uma determinada taxa, né, comercial sobre produtos, aí de repente se aumenta isso. A guerra com a China está aumentando. Então o Trump está sofrendo pressões, também não só dos aliados políticos, pressões dos grandes empresários que financiaram a sua campanha, inclusive o próprio Elon Musk, né, que se manifestou contra essas taxações enormes, né, inéditas aos produtos estrangeiros, né? Então, tudo isso foi agravado pelas quedas nas bolsas de valores e principalmente por uma crise na questão das vendas dos títulos do governo norte-americano. O que acontece? Normalmente, quando as bolsas de valores estão despencando, o porto seguro para os investidores são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque se considera que isso aí é uma prova, digamos, da confiança na economia norte-americana. E não só investidores, né, empresários, etc., mas também governos de diversos países, eles investem suas economias nos títulos do Tesouro norte-americano. O que aconteceu? Num fenômeno assim, praticamente inédito, ao mesmo tempo em que as bolsas caíram, as pessoas começaram, quando eu digo pessoas, são investidores e até governos estrangeiros, começaram também a se desfazer dos títulos do Tesouro norte-americano, os títulos do governo norte-americano, que até agora eram considerados como uma rocha, né, de total confiança. Sem dúvida. Mas, diante dessa situação toda criada pelo próprio Trump, passaram a não confiar, esses investidores e governos estrangeiros, a não confiar na solidez da economia americana. Então, começaram a se desfazer dos títulos do governo norte-americano e, inclusive, o grande sinal de alerta foi um leilão feito pelo Tesouro, né, norte-americano desses títulos e que não teve sucesso esse leilão. Houve um desinteresse. Você sabe que a venda desses títulos serve para financiar os gastos do governo americano. Uma série de déficits são financiados com a venda desses títulos. Então, isso aí já foi o sinal de alerta máximo. E o Trump realmente teve que dar para trás, mas ele manteve o foco na sua briga principal, que é a briga com a China. E a gente está até aguardando aqui se haverá uma resposta da China, de Xi Jinping, com relação a última ação do Donald Trump. O que a gente sabe é que a volatilidade disparou, como você falou aí, nas bolsas mundiais, né? A bolsa tanto faz num dia cair 2, como no dia seguinte subir 12. Uma coisa que, por exemplo, no mercado americano não acontecia esse aumento de 12% no Nasdaq no seu melhor dia desde 2001.
SP500 ontem fechou em 9,5% de alta, Dow Jones subiu 7,9%, é o melhor dia desde 2020, ou seja, mas nada impede que amanhã isso caia tudo e é uma situação de volatilidade extrema nos mercados por conta dessa guerra. Agora eu te pergunto, Ivan, com relação a essa questão de Estados Unidos e China, o Brasil pode ser de alguma forma beneficiado? Por exemplo, os produtos chineses tendem agora a procurar outros mercados. O Brasil poderia aproveitar essa oportunidade? Ou a situação é tão ruim que não há nenhuma boa notícia com relação a isso? Não, há boas notícias em relação à nossa agropecuária, né? Porque o nosso agro, evidentemente, vai ser beneficiado. Já estão aumentando as vendas de soja para a China. Como você sabe, a China é o principal comprador de soja do Brasil. Já está aumentando, porque realmente essa onda de taxações mútuas praticamente vai impedir a compra de soja dos Estados Unidos, né? Então, está aumentando realmente a venda de soja brasileira. Nós só temos algumas limitações, por exemplo, a capacidade de armazenamento da soja aqui, né? Nós temos ainda algumas dificuldades, temos que melhorar nesse aspecto. Há questões também logísticas, né? Quanto a questão de estradas, etc., que nós precisamos melhorar ainda mais. Mas, evidentemente, vão aumentar as exportações e esse é um aspecto positivo, sem dúvida alguma, né? A questão da soja. Pode ser também que outro tipo de produto agropecuário também tenha um aumento das exportações à China. Outros produtos que o Brasil, digamos, tem uma competição com os Estados Unidos. Agora, o aspecto negativo é o que você falou um pouco, que o mercado mundial vai ser inundado por produtos chineses que não vão ser mais vendidos para os Estados Unidos. Então, isso vai ser um problema, uma concorrência para a nossa indústria, que já sofre bastante com a concorrência dos produtos chineses e de outros países asiáticos, né? Então, esse seria o lado negativo, né? Porque a nossa indústria vai enfrentar, como eu digo, a possibilidade de que o Brasil receba uma quantidade enorme uma enxurrada, de né? E a preços mais baratos, né? Porque aí é aquela hora o salve-se quem puder, né? Vão vender a um preço bem barato, né? E eles têm condições. Agora eu devia dizer, Gesiel, que a China vem se preparando para essa guerra, né? Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Se a China tem fôlego para sustentar essa guerra comercial com os Estados Unidos, parece que sim, né? Parece que porque o que acontece? Desde que o Trump venceu a eleição e voltou, a China já suspeitava do que estava por vir, né? E, na verdade, há 6 anos a China vem se preparando, desde que começou, no primeiro governo do Trump, começaram as rusgas, começaram os problemas. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, a China tem aumentado o seu mercado interno. A China não é hoje a China de 10 anos atrás. Tem já uma classe média que consome bastante, etc. E que ela pode absorver parte desses produtos que não irão para os Estados Unidos. Outra coisa, a China também tem diversificado os países que recebem as suas exportações. Ela está vendendo cada vez mais a outros países. Tem diminuído a proporção, por exemplo, de exportações para os Estados Unidos nas exportações globais da China. Ela está conseguindo vender para outros países. E também tem uma coisa curiosa, ela tem desviado parte da produção para outros países. De que maneira? Por exemplo, a fase final da produção de certos produtos chineses tem sido desviada para Vietnã, Camboja, países que, em geral, não enfrentavam as mesmas taxas que a China. Claro, agora houve um aumento de taxações ao Vietnã, ao Camboja, muito altas, né? O Vietnã, se não me engano, foi 46%, né? Uma taxação alta. Mas, como agora se vê que há uma disposição de negociação com esses países, é uma opção para a China. Ela é uma maneira dela mandar os produtos através de outros países. Os produtos são, digamos, montados nesses outros países, mas com peças fabricadas
na China. Aí é uma outra coisa também, a China também tem procurado aumentar a sua produtividade e aspecto tecnológico da sua produção, né? Com o uso de mais robôs, com avanços de vários tipos. Então, a China, de certa maneira, se preparou. Agora, vamos falar claro, espera-se que pelo menos uma queda de 50% no comércio China-Estados Unidos. Só para que você avalie, no ano passado a China vendeu 440 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Comprou 145 bilhões, né? Ou seja, a China vende muito mais do que compra. Agora, realmente é uma bomba atômica, né? Essa queda à metade, que é o que se prevê, né? Das exportações e importações entre China e Estados Unidos. Vamos ver que repercussão terá isso no todo o comércio global, né? Verdade. E essa é a questão. E vamos ver também o que vai acontecer nesses 90 dias. Será que o Trump, depois de 90 dias, ele não vai voltar a colocar essas taxações na União Europeia, em outros países do mundo, países asiáticos que sofreram uma taxação muito grande? Ninguém sabe, né? A cabeça do Trump realmente, ele mesmo fala, ele toma as decisões por impulso. E tem uma rede social para tuitar. Então, aí o mundo fica aguardando aí, sendo... A rede social. A rede social. Tem o tempo todo aí para digerir essas informações e... Quando digere uma, já chega outra, é aquela incerteza que o mercado financeiro detesta, mas que está sendo obrigado a conviver nesse segundo governo Trump. Muito obrigado, Ivan Godoy. A gente vai continuar acompanhando essa novela, porque tudo indica que essa montanha-russa ainda vai caminhar um pouco mais enquanto estivermos nessa guerra comercial. Obrigado, Ivan. Grande abraço. Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato. Então vamos agora ao Senado Verifica. Esta semana, Gesiel, na segunda-feira, foi celebrado o Dia do Jornalista. 7 de abril. Tá aí um profissional que tem um papel para lá de importante no combate à desinformação. Conteúdos confiáveis, bem apurados, são a marca do bom jornalismo e o terror das fake news. É o que a jornalista Esther Monteiro, do serviço Senado Verifica, Fato ou Fake, vai destacar agora. Bom dia, Esther. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. É isso aí, vocês acertaram em cheio. Nós estamos sempre alertando que as redes sociais são usadas para disseminar conteúdo enganoso, manipulado, para afetar a compreensão das pessoas sobre fatos, pessoas e instituições, e mostrando os cuidados que devem ser tomados para escapar da armadilha das chamadas fake news. Um dos conselhos que damos sempre é buscar fonte confiável. E num mundo cada vez mais digitalizado, é importante refletir sobre isso. Várias pesquisas mostram que o Brasil é o país da América Latina que mais consome notícias e informações pelas redes sociais. Ora, se esse é o espaço que mais reproduz desinformação, então é necessário que cada um de nós pare um pouco para analisar o que está sendo consumido quando acessa a sua rede favorita. O que estamos consumindo? Será que a gente vê e lê conteúdo confiável? Até algum tempo atrás, a gente lia um jornal, ouvia o rádio, ouvia um jornal na televisão para se informar. Hoje, com a internet, a gente ainda tem esses veículos tradicionais de comunicação, mas também tem um número enorme de portais e sites, nem todos confiáveis, e uma grande diversidade de formatos para distribuir informação, como é o caso, por exemplo, de podcasts, videocasts. Somado a isso, temos influenciadores, blogueiros, videomakers, youtubers, tiktokers, ou seja, um grande número de pessoas produzindo informação variada. Sem falar do grande número de publicações anônimas, a gente não sabe nem quem produziu o conteúdo. Em outras palavras, o ambiente digital deu voz a milhares de pessoas e meio para a propagação de absolutamente qualquer coisa.
Se a gente não prestar atenção no que está sendo falado e mostrado, corre o risco de estar consumindo um conteúdo de baixa qualidade. É bom lembrar que as redes sociais estão sempre querendo mais cliques, mais likes, e por isso muita coisa é produzida sem o devido cuidado. Tá. E onde entra o jornalista nisso? O jornalismo sempre foi uma atividade comprometida com a verdade e que, pelos princípios que a caracterizam, gera confiança junto ao público. Veículos de comunicação sérios têm compromisso com a verdade, utilizam métodos para produzir e propagar informação, tais como apurar com rigor e responsabilidade, contextualizar os fatos, ouvir todos os lados buscando imparcialidade. São coisas que não vemos sempre nas redes sociais. É claro que, por serem empresas privadas, as organizações de jornalismo também adotam posições políticas e ideológicas próprias. Mas os bons veículos deixam isso claro na sua linha editorial. E dessa forma as pessoas podem escolher se informar por um meio de comunicação de sua preferência. Isso também nem sempre acontece lá nas redes sociais. Eis aí a importância do jornalista, que é sempre desafiado, mais desafiado, na medida em que o ambiente de desinformação cresce. Além de fazer checagens de informações falsas, o jornalista profissional é um importante e indispensável guerreiro na luta contra a desinformação ao produzir material informativo de qualidade, com ética, com apuração e checagem de fatos. Não quer dizer que só jornalista fala a verdade, não. Mas ele é um profissional habilitado a produzir informações de qualidade. O recado que o Senado Verifica quer deixar aqui hoje é que o jornalismo forte ajuda a combater a desinformação. Mas também precisamos prestar mais atenção no que consumimos nas redes sociais e na internet. Se é para nos informarmos pelas redes sociais, vamos procurar os veículos de comunicação, os perfis desses veículos, ou de jornalistas confiáveis, sites que publicam notícias de qualidade. Eu tenho certeza de que Adriano e Jaziel estão conscientes desse papel. São jornalistas do Senado e de uma emissora pública de comunicação, experientes e muito competentes, não é isso, colegas? Olha, Esther, quando você estava falando agora aí sobre o papel do jornalista, né? O jornalismo raiz, aquele que apura, ouve os dois lados, checa a notícia. Eu estava pensando aqui, né, Gisele, no nosso papel aqui na Rádio Senado, na bancada do Conexão, a responsabilidade que temos perante nossos ouvintes, perante aí os internautas, né, também que acompanham pelo YouTube, exatamente para levar, claro, com descontração, não precisa também ser assim aquele ambiente sisudo, mas dentro dessa descontração também tem que ter conteúdo e tem que ter apuração, tem que ter uma informação confiável. E sabe, Adriano e Esther, o que mais me enche de alegria e orgulho é quando a gente recebe aqui as mensagens dos ouvintes dizendo exatamente essa característica da programação que a Rádio Senado faz. Quando diz, olha, vocês produzem um jornalismo de qualidade, eu ouço a Rádio Senado sem medo, porque eu sei que a notícia foi bem apurada, vocês são uma rádio sem viés. Então isso é um elogio e aumenta a nossa responsabilidade, prêmio, né? O desafio, mas é um prêmio assim, porque a gente que já faz isso há um tempinho aí, sempre sabe que a responsabilidade é muito grande na abertura desse microfone aqui, falando para todo o Brasil. Então é realmente preciso ter essa visão de que a informação é importante, a checagem, a apuração, porque do outro lado tem alguém consumindo algo que deve ser apurado de forma responsável, sem dúvida. É isso, Esther. É isso. Um bom dia para vocês e mais uma vez parabéns pelo Dia do Jornalista. Para você também, Esther. Obrigado. Agenda do Senado. Para as 11 horas da manhã, horário de Brasília, a CPI das Bets agendou o depoimento da influenciadora digital Deolane Bezerra. Ela foi alvo da Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e atividades ilegais relacionadas a jogos de azar, incluindo apostas online. Só que na noite de ontem, Adriano, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar que desobriga Deolane
de comparecer à CPI. Então a expectativa é de que essa reunião seja cancelada. Também às 11 horas, a Comissão Mista de Orçamento elege os novos presidente e vice-presidente. E ainda às 11 horas tem sessão deliberativa no plenário do Senado, toda quinta às 11 horas. E a repórter Érica Christian tem os detalhes da pauta. Bom dia, Érica. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. E um ótimo dia para os ouvintes da Rádio Senado. E o plenário pode votar hoje multas para os bancos que liberarem empréstimos e cartões de crédito sem a autorização do titular da conta, além de 3 acordos internacionais do Brasil com a Costa do Marfim, Armênia e Guatemala. A sessão do plenário desta quinta-feira está prevista para começar às 9 horas da manhã e será transmitida ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos, eu desejo uma excelente quinta-feira. Gesiel, Adriano. Érica, muito obrigado aí pelas informações. Essa foi a repórter Érica Christian. E para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade.